Olá, comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio número 2 aqui do nosso podcast Não é só tricô. Hoje vamos ter o nosso tema habitual, não é? O nosso tema de abertura, com um tema que eu espero sinceramente que seja muito inspirador e que lhe torne os seus dias ainda com mais sentido e mais criativos. Já vamos falar dele de seguida. Vou-lhe também trazer a rubrica Nas Minhas Agulhas, não é? A rubrica dedicada ao tricô, onde vou mostrar projetos que concluí, projetos que ainda estou a tricotar e um spoilerzinho. E para além disso, vou-lhe também mostrar uns fios que eu comprei este mês, assim para deixar as suas agulhas cheias de vontade de tricotar modelos com fios absolutamente maravilhosos. E finalmente vamos falar dos livros, não é? Os livros que eu li ou que ainda estou a ler neste mês de fevereiro. E falarmos aqui um pouco também dessa questão. Então vamos passar, sem mais delongas, à primeira rubrica, que é exatamente o tema do mês. Ora, cá estamos então para a rubrica do tema do mês. Este mês, o tema que escolhi para falar aqui neste podcast, neste episódio, é exatamente a importância do ritual matinal. Porquê que o ritual matinal é assim tão importante no contexto de um dia-a-dia mais criativo, não é? De uma vida mais alegre, mais fluida, mais tranquila, mais feliz. O que é, afinal de contas, o ritual matinal e quais é que são as atividades ou as tarefas que eu posso incluir no meu ritual para que ele faça sentido e torne a minha vida com mais sentido? Então é basicamente essa conversa aqui informal que pretendo ter consigo sobre esse tema e vou basicamente partilhar a minha experiência, não é? Como é que eu implementei o ritual matinal na minha vida, ou porquê, e quais algumas das práticas que eu faço diárias, e vou deixar depois outras sugestões de outras atividades que eu nem sempre incluo no meu ritual matinal, faço algumas vezes, não sempre, mas que também podem fazer parte do seu e que podem tornar o seu dia melhor. Então, vamos começar pelo começo. O que é isto do ritual matinal? Os rituais são, desde logo, práticas que têm um certo caráter de solenidade, ou seja, é algo que eu pratico quase com um caráter sagrado, com um caráter de devoção, não é algo que eu faço com um sentido de presença, de fé até, muito fortes. Por isso é que os rituais, não é, são utilizados, nomeadamente nas religiões, não é, em práticas religiosas, exatamente por esse caráter de união, não é, da matéria com o espírito, não é, essa ligação. Aqui a importância do ritual matinal existe exatamente porque ele vai me ajudar a conectar-me comigo, não é? A importância deste ritual, seja ele matinal, seja ele a meio da tarde, seja ele à noite, não importa agora, mas a importância destes rituais, de que o ritual matinal que eu vou agora aqui falar é um exemplo, é exatamente essa possibilidade de reconexão comigo, não é? Esse momento que eu dedico a mim, um momento em plena consciência, em plena presença, um momento em que eu não estou a contar os minutos, não é? Não estou preocupada com o tempo, não estou preocupada com o bolo que está no forno, não é? Em que eu estou tranquila, em que eu me posso conceder esse momento para estar comigo, para me conhecer melhor, para entender as minhas dores, não é? Para entender as minhas emoções, para as conseguir transmutar, não é? Para conseguir fazer essa alquimia dessas emoções que precisam de ser curadas, que precisam de ser libertadas, enfim, esse processo mais interno de conhecimento. Porque sim, uma vida mais criativa também implica isto, o despertarmos a nossa musa criativa, não é, como eu costumo dizer, o conseguirmos honrar e expressar o imenso dom que temos da criatividade, também começa por isso, não é? Começa por pequenos rituais que nos permitem esse conhecermos a nós. Porque, só aqui um breve parênteses, se a criatividade consiste em eu expressar a minha verdade, em eu expressar aquilo que eu tenho em mim, não é? De mais bonito, de mais belo, de mais sagrado, de mais divino, eu preciso de me conhecer primeiro, não é? Eu preciso de fazer esse caminho de regresso a casa para me conhecer,
para me integrar, não é? Para tomar consciência daquelas coisas que eu tenho em mim que precisam de ser curadas, que precisam de ser transmutadas, para que depois eu consiga expressar, não é? Expressar-me no meu potencial, ou se não for logo no potencial todo, pelo menos ir conseguindo expressar aquilo que de facto eu trago, os dons, os talentos que eu trago, que são únicos e que posso partilhar, que posso e devo partilhar com o mundo, não é? Ao serviço do bem, ao serviço do outro, ao serviço do bem maior, do todo. Então, este caminho de regresso a casa, esta viagem às nossas profundas raízes internas, não é? Aquilo que temos de mais profundo em nós, de mais sagrado em nós, esse caminho tem de ser feito. E é um caminho, de facto, individual, não é? Não tem de ser solitário, mas é um caminho individual. Cada um tem que trilhar o seu. E o ritual matinal é, de facto, uma das imensas formas que nós temos para possibilitarmos esse processo, está bem? Então, só por aqui já estamos a ver que o ritual matinal não é só um conjunto de práticas, ou melhor, mais um conjunto de práticas para eu fazer no meu dia. Não, nada disso. O objetivo do ritual matinal não é assoberbar a minha agenda, pelo contrário, é dar-me essa possibilidade de eu até dar horas ao meu relógio, não é? Como nós vimos no primeiro episódio, dessa capacidade de eu me conectar comigo, com a minha verdade, com os meus sonhos, com os meus talentos, com os meus dons, mas também com aqueles aspectos sombra, como nós dizemos, não é? Aqueles aspectos, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus medos, não é? Todas essas coisas que me impedem de expressar livremente a minha criatividade, as minhas ideias, os meus talentos, os meus dons. Então, este processo, esta técnica do ritual matinal é uma das ferramentas extraordinariamente maravilhosas para podermos fazer esse caminho. Quais é que são as coisas ou as técnicas que eu costumo usar no meu ritual matinal? Eu costumo usar, eu já usei outras, que eu agora não vou aqui exemplificar, porque a dada altura, eu quando comecei a fazer o meu ritual, eu fui agregando práticas à medida que eu achava que faziam sentido. E esta é uma nota importantíssima que eu quero deixar aqui. É importante que aquilo que eu faça no ritual matinal me faça sentido a mim. Ou seja, faça sentido a si, querida criativa, querido criativo. Porque aquilo que faz sentido para mim não tem que fazer sentido para si. E o contrário também é verdade. Então, nem tem que fazer sentido para os outros. Não são os outros que têm que me dizer o que faz sentido na minha vida. Sou eu que tenho de encontrar o que de facto faz sentido na minha vida. Que opera uma mudança positiva na minha vida. Que é um fator encorajador, não é? Potenciador de eu conseguir cada vez mais alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, não é? Expressar os meus dons, os meus talentos. Então, aquilo que eu vou aqui partilhar consigo são as técnicas que neste momento eu utilizo no meu ritual matinal porque me fazem sentido. Porque me fazem sentir bem, me fazem sentir mais equilibrada, mais criativa, me fazem reconectar-me com a minha paz interna, não é? E manter esse estado o mais possível ao longo do dia, não é? Claro que há dias mais desafiantes do que outros, não é? E às vezes com situações em que a calma e a paz às vezes são um pouquinho abaladas, mas o importante é que nós consigamos retornar depois a esse ponto de equilíbrio, não é? E que não nos mantenhamos continuamente ou durante muito tempo em situações que nos descompensam, não é? Que nos fazem sentir ansiosas, que nos bloqueiam, enfim, que não deixam a nossa vida fluir como ela deve fluir naturalmente, não é? Então, quais é que são as técnicas que eu utilizo hoje em dia no meu ritual matinal? Uma delas é a respiração consciente. A respiração consciente é nada mais, nada menos do que uma técnica de respiração, em que eu simplesmente fecho os meus olhos e inspiro profundamente 2 ou 3 vezes, portanto faço 2 ou 3 respirações profundas, em que encho os pulmões de ar e depois solto todo o ar, o máximo que eu conseguir, em que até, normalmente quando faço essa respiração, eu até costumo, ao mesmo tempo que inspiro, eu visualizo que vem ar novo, não é?
é o oxigênio novo que entra, são inspirações que entram. E quando eu expiro o ar, liberto todas as tensões, todas as preocupações, alguns medos, algumas inquietações, mesmo que eu não tenha consciência delas, ou seja, mesmo que eu não tenha a consciência do que eu estou a libertar, eu coloco essa intenção e simplesmente deixo fluir, está bem? Costumo fazer esta respiração consciente, faço então essas 2 ou 3 inspirações profundas, como eu expliquei, e depois estou durante uns 5 minutos ou 10, depende, mas 5 minutos já faz uma diferença enorme na nossa vida, em que eu simplesmente vou respirando à medida que o corpo pede e faço esse exercício ao mesmo tempo de visualização, não é? Inspiro essas coisas boas, esse ar novo, essa inspiração que vem do campo das ideias e expiro, deixo ir, é o desapego, não é? O deixar ir, libertar tudo aquilo que já não me serve, que já não me acrescenta, que já não me impulsiona, não é? Que já não me sustenta, não é? Portanto, todas essas coisas que já não têm mais sentido na minha vida, eu liberto com a respiração. E volto a dizer, mesmo que eu não tenha consciência do que eu estou a libertar, basta colocarmos essa intenção porque o nosso corpo é muito sábio e ele encarrega-se de fazer essa limpeza por nós, mesmo que nós não tenhamos consciência do pó que estamos a limpar da nossa mente, até do nosso corpo, enfim. O nosso corpo é muito sábio nesse aspecto. Então eu costumo fazer esta respiração. Normalmente não é uma coisa que demore mais do que 5 minutos. E esta técnica, para além de eu utilizar no meu ritual matinal, que serve como preparação para a técnica que eu vou falar a seguir, que é a meditação, eu também costumo utilizar esta respiração consciente em situações do meu dia-a-dia em que eu começo a sentir-me muito assoberbada, estressada, ansiosa por algum motivo, imaginem, quer eu tenha uma preocupação que realmente me faça sentir assim, não é? Nessa preocupação, nessa ansiedade, nessa inquietação mental e às vezes até física, porque começamos a sentir fisicamente que não estamos bem, não é? Que estamos agitados. Ou até em situações em que eu não sei o porquê, mas começo a sentir-me assim. Então, nesses momentos, eu simplesmente paro o que eu estou a fazer, sento-me sossegadinha, liberto-me das distrações que possa haver, não é? Notificações de redes sociais, liberto-me de tudo isso, ponho o telefone no silêncio e simplesmente respiro de forma consciente durante 2, 3 minutos. Nem precisa de ser os 5. Posso colocar uma música ou não, uma música assim calminha, suave, mas nem é necessário. Até porque há situações na nossa vida, não é? Que pode acontecer na rua e não temos naquele momento possibilidade de ouvir uma música, não é? De colocar uma música. Então, fazer esse exercício de fechar os olhos e de nos conectar connosco e fazer essa respiração ajuda, pelo menos ativa-nos o nosso sentido de presença, não é? No momento atual, no aqui e no agora, e isso ajuda-nos muito a quebrar o processo de ansiedade que está a ser alimentado, não é? E que está a ser produzido no nosso corpo. Porque um pensamento estressante vai levar a que o nosso corpo tenha uma determinada emoção, por sua vez o nosso cérebro vai reagir quimicamente, não é? Produzindo substâncias químicas que estão relacionadas quer com esse sentimento, quer com esse pensamento, e o stress, não é? A ansiedade é uma coisa que se alimenta, ela autoalimenta-se. Então, se eu não conseguir quebrar esse ciclo, chega a uma altura que eu posso inclusivamente ter uma crise de pânico, não é? E não há necessidade disso, ou ainda coisas piores. Então, usar aqui a respiração consciente pode ajudar, está bem? Claro, em situações em que a ansiedade seja muito acentuada, convém, ou aos primeiros sinais, convém que nós tenhamos o aconselhamento médico, não é? Clínico, de alguém que realmente seja especialista nisso e que nos possa ajudar de uma forma mais direcionada, está bem? Pedir ajuda nessas situações não é problema nenhum, pelo contrário, tá bom? É até muito aconselhável para evitar chegarmos a situações em que depois não há solução, não é? Mas estou a falar em pequenas irritações, não é? Pequenas questões que nos surgem, coisas que nos destabilizam no dia-a-dia, ainda não são patológicas, não é? Ainda não é algo que realmente
seja assim tão grave. Portanto, nessas situações nós podemos ir aprendendo a gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos e a ansiedade para que ela, de facto, não ganhe proporções que depois possam considerar-se mesmo uma doença, não é? Então, outra prática que eu também utilizo é a meditação. A meditação, para mim, é exatamente esse continuar dessa respiração, não é? Primeiro faço essa respiração consciente e depois deixo-me estar durante um tempo. Não programo tempo nenhum, deixo estar. Há dias em que as minhas meditações são de 15 minutos, noutros são de 30, não interessa o tempo, está bem? No fundo, esta meditação, este momento de meditação é mesmo para eu estar comigo, não é? Para eu conseguir conectar-me comigo, para eu conseguir escutar as mensagens, não é? Que a minha sabedoria interna tem para mim. As inspirações, a minha intuição, enfim, para despertar também esses talentos e esses dons mais espirituais e que ajudam no nosso dia-a-dia, não é? Que de facto, nos despertam para capacidades que nós temos, às vezes não muito trabalhadas ainda, mas que nos podem ajudar a ter, de facto, uma vida mais feliz, um dia-a-dia mais feliz, mais leve, mais criativo. Também costumo associar a este processo, não é, este contínuo da respiração consciente, depois da meditação, também costumo fazer a visualização. A visualização é uma técnica de cocriação da realidade que eu costumo intencionalmente fazer para sonhos, para projetos que eu queira realmente manifestar aqui na nossa 3D, não é, no mundo físico. E a visualização é um processo, também essencialmente criamos uma imagem mental, não é? Uma visão daquilo que nós queremos alcançar, um determinado objetivo, não é? E quando estamos a fazer a viver essa imagem mental, não é? A vê-la, a criá-la na nossa mente, a vê-la com o olho da nossa mente, nós vamos ao mesmo tempo despertando sentimentos relativamente a essa imagem, não é? Sentimentos como a fé, a certeza de que aquele sonho é possível alcançar, a determinação, a minha determinação em fazê-lo acontecer, não é? E a gratidão por tudo aquilo que eu tenho já, por tudo aquilo que eu já sou, não é? Por tudo aquilo que já compõe a minha vida e por essa visão também. No fundo, a visualização, como esta técnica de cocriação da realidade, uma técnica de cocriação intencional de realidade, é de facto aliar essa imagem mental ao sentimento e também a essa certeza, a essa fé e à gratidão, não é? É como se já estamos a visualizar como se tudo já existisse, como se realmente aquilo já fosse real, não é? E vivemos, experimentamos mesmo essa nossa visão, não é? Essa imagem mental, como se fôssemos mesmo protagonistas já, não é? Como se estivéssemos a ver um filme ou a ser protagonistas do próprio filme, não é? É uma técnica fabulosa. É claro que esta técnica implica uma qualidade, uma característica que todos nós temos, mais ou menos desenvolvida, mas toda a gente tem, que é a imaginação. A imaginação é exatamente a capacidade de criar uma imagem mental, não é? E é a partir da imaginação que este processo da visualização criativa é realmente desencadeado, não é? E realizado. Outra prática que eu também faço diária é o diário da gratidão. O diário da gratidão é, aliás, a primeira coisa que eu faço assim que me levanto. Pego no meu caderninho e anoto 3 coisas pelas quais eu sou grata. Esta técnica, há quem a faça à noite. Eu já a fiz à noite, mas como eu pratico outros rituais à noite, não é? Tenho um ritual também à noite e faço outras técnicas, comecei a sentir que, para mim, Tânia, fazia mais sentido fazer o diário da gratidão de manhã, porque começava logo o meu dia a conectar-me com essa qualidade, não é? Com essa característica do coração, que é exatamente a gratidão. E o facto de me abrir logo a essa emoção, a esse sentimento, não é? Essa característica, essa qualidade do coração, eu comecei a perceber efeitos reais na minha vida. Comecei a perceber que estou muito mais desperta e atenta
a todas as coisas pelas quais sou grata, porque eu começo logo o meu dia a focar-me nisso, não é? Começo logo por agradecer. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, imensa mesmo, porque eu comecei, lá está, é a importância de nós direcionarmos o nosso foco. Eu comecei a estar mais atenta a essas situações, eu comecei a perceber a quantidade de coisas que muitas das vezes nos passam até despercebidas porque assumimos-las como garantidas, não é? Mas que elas não são garantidas porque tudo na vida é mutável e é efêmero, não é? Todas as coisas físicas são efêmeras e essa prática do Diário da Gratidão fez-me dar mais valor a essas coisas, fez-me estar mais desperta, mais atenta para elas, mais sensível a elas, não é? Ter essa sensibilidade de estar mais atenta a elas e de as sentir. E então daí eu ter passado o Diário da Gratidão para a parte da manhã e à noite tenho outras práticas que faço também, mas preferi pôr o Diário da Gratidão de manhã. Mas como disse, pode fazer à noite, pode fazer durante a tarde. O que importa, se lhe fizer sentido, é que pratique. Não importa a hora a que se faz, mas é realmente o praticar e o praticar de uma forma contínua, não é? De uma forma consistente e persistente, porque é essa continuidade que vai dar os resultados, que vai trazer as mudanças positivas na nossa vida, não é? E que vai criar o hábito que depois nos vai criar novos pensamentos, nos vai criar novas visões acerca da vida, do mundo, do outro, de nós mesmos, e vai ser isso que vai operar a mudança, não é? Vai ser aí que nós vamos começar a perceber como o nosso mindset, não é? A nossa estrutura mental, não é? Que nos vai então guiar no nosso dia, nos vai inspirar, não é? Que nos vai nortear. Mas estas são as práticas que eu pratico, mas não são as únicas, não é? Porque há outras coisas que pode fazer no seu ritual matinal. Pode fazer, inclusivamente, exercício físico, pode fazer uma caminhada, pode simplesmente dedicar alguns minutos de contemplação na natureza, pode, durante a sua caminhada, por exemplo, pode estar um momento parada, sentada, num sítio onde possa apreciar o som das árvores, o voo dos passarinhos, os aromas da natureza, simplesmente o estar a sentir a ambiência, não é, do lugar onde está e o simplesmente contemplar, olhar as cores, a diversidade de cores, de formas, não é, a abundância incrível de formas, feitios, plantas, animais que a natureza realmente nos oferece, não é? Apreciar isso, deixar que esse processo contemplativo também desperte em si essa qualidade do coração, a gratidão, não é? Como realmente é uma bênção estarmos vivos e termos essa possibilidade de desfrutar de todas essas coisas, não é? Dessa riqueza imensa que a natureza nos oferece todos os dias. Então isso também nos ajuda, de facto, a orientarmos o sentido do nosso dia e a energia com que queremos viver o nosso dia. Pode dedicar alguns minutos para leitura, não é? Há alturas, eu, por exemplo, gosto mais de ler à tarde, durante a tarde, mas houve alturas em que eu lia de manhã, lia alguns minutos de manhã. Então pode implementar esse hábito também. Até é muito interessante porque há muitas pessoas que dizem não ter tempo para ler e começam a criar este hábito. De manhã dedicam, por exemplo, 15, 20 minutos de leitura e isso para elas é fundamental porque passado um tempo elas readquiriram o hábito de ler, não é? E depois já é natural esse processo, já não tem de ser uma coisa que entre num ritual, já faz parte mesmo do normal dia a dia, não é? Também pode utilizar hobbies, não é? Por exemplo, pode fazer um pouco do seu tricô enquanto está ali sentada no seu tricô, esse processo meditativo de estar ali com as suas malhas. Quem diz tricô diz crochê, diz outra manualidade, tá bem? Eu falo no tricô porque é algo que é muito próximo a mim, mas entendam isto aqui no sentido geral. E quem diz manualidades diz artes no geral, tá bem? Diz fotografia, diz canto, diz dança, diz cozinhados, não interessa, tá bem? É uma forma de expressão dos seus dons, dos seus talentos,
mas algo que a conecta consigo, não é? Que a conecta com a beleza, que a conecta com aquilo que tem, dos seus talentos, dos seus dons que pode partilhar com o mundo, está bem? Há essa reconexão também. Pode optar também por usar o chamado banho de presença. O banho de presença é um banho normal que nós tomamos, não é? Mas em que não estamos a tomar banho só porque temos que tomar banho. Estamos a tomar banho com uma consciência, um sentido diferente. A forma como ensaboamos a mão e o braço não é como normalmente fazemos isso, não é? Há um sentido de presença muito grande. E por isso é que se chama banho de presença. Podemos colocar uma música calma, podemos pôr umas velas, um incenso a queimar, um óleo essencial, enfim, pode ser um banho de imersão, não tem de ser um duche, enfim, não interessa o modo, mas essencialmente o importante é essa consciência, essa intenção de cuidar de uma forma amorosa, não é? Do meu corpo, da forma como depois eu vou hidratar com algum óleo, com alguma loção, a forma como depois eu vou vestir, não é? A escolha das roupas, enfim, tudo isso faz também parte desses rituais de autocuidado que também são importantes para termos um mindset diferente, não é? Acerca de nós, para termos uma autoimagem diferente, mais melhorada acerca de nós. Outra coisa muito importante também nessa questão de trabalharmos a nossa autoimagem, mais do que isso, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, são as afirmações positivas diárias, que são frases afirmativas, não é? Por isso é que são afirmações. Portanto, não utilizam a palavra não, são frases positivas e empoderadoras, elas reforçam características ou qualidades ou realidades ou sensações, emoções, sentimentos que nos empoderam, que realmente nos elevam a nossa energia, não é? A nossa vibração, e isso também nos ajuda não só a criar ou a co-criar uma realidade diferente, mas também a curarmos muitas coisas em nós. Eu a este respeito sempre costumo falar da saudosa Louise Hay, que tem um trabalho excelente sobre esta questão, exatamente com imensos livros publicados, e por isso, se não conhece a obra de Louise Hay, pesquise, investigue, vai ver que encontra muitos livros no mercado sobre ela e de trabalho dela, escritos por ela, e aplicando essas afirmações positivas pode realmente operar curas fabulosas na sua vida. Ela também desenvolveu o chamado trabalho com o espelho, que é basicamente dizer essas afirmações em frente a um espelho, e até há mesmo um trabalho específico na parte do espelho, que há uma cura mais profunda feita connosco, não é? De nós para nós. E convido, se não conhece, convido a pesquisar, porque certamente vai também gostar. Então, no fundo, já está a ver que o ritual matinal, e eu estou aqui a falar do matinal por causa exatamente de ser o começo do dia, não é? O ritual matinal, as práticas que nós vamos incorporando, não é? Nesse ritual, que podem ser menos ou mais, não importa, até pode ser só uma. O que é importante é que haja de facto esta reconexão connosco, este tempo para nós. Isso de facto vai trazer mudanças muito significativas na nossa vida. A forma como nós começamos o nosso dia, os pensamentos, as emoções, as sensações, não é? Os sentimentos que temos quando começamos o nosso dia vão impactar o nosso dia e a forma como nós vamos vivenciá-lo, não é? Até as situações, as pessoas com que vamos conviver naquele dia. Se eu conseguir ter um dia em que acordo calmamente, em que faço o meu ritual matinal, em que tomo o meu pequeno almoço tranquilo e depois vou então para o trabalho, é totalmente diferente a energia do acordar atrasada, não ter tempo para cuidar nem do pequeno almoço, não é? Visto-me a correr e saio, depois começa logo o trânsito, enfim, não é? O dia começa com uma energia diferente. E querida criativa, querido criativo, eu convido a experimentar. Se nunca fez esta prática, se nunca implementou esta prática no seu dia-a-dia, eu não lhe peço para acreditar no que eu estou a dizer. Eu convido a testar na sua vida e a ver os resultados, não é? E a ver as magias a acontecer na sua vida. Escolha coisas que lhe façam sentido, está bem?
coisas que para si lhe deem gosto também fazer, que façam sentido fazer. Não faça só por fazer, está bem? Faça algo que tenha sentido para si. Se, por exemplo, fazer uma caminhada para si não faz sentido, se calhar é preferível fazer outra de manhã, se calhar é preferível fazer outra atividade que lhe faça mais sentido para criar esse ritual matinal, está bem? O objetivo do ritual matinal não é ser uma obrigação, não é ser um dever, não é ser mais uma coisa para eu fazer no dia, não é? O objetivo do ritual matinal é eu dar-me, é eu permitir-me um tempo comigo, porque essa ligação, esse momento, esse presente que eu me dou a mim mesma, vai ajudar-me a trabalhar as minhas crenças, o meu mindset, não é? O meu estado mental, toda a minha envolvência interna e também externa, não é? E vou naturalmente depois começar a ver as coisas a fluir de uma forma mais leve, mais tranquila. E no contexto muito específico da criatividade, estas técnicas estas práticas que eu estive aqui a falar, dentro desta prática maior do ritual matinal, vai começar a sentir os efeitos, porque estas práticas vão ajudando a limpar, a desbloquear coisas, não é? E vai ver que naturalmente a sua criatividade vai começar a expressar-se mais livremente, de uma forma mais natural, não é? Se sente às vezes bloqueios criativos, ou se pelo contrário tem muitas ideias, não é? E não tem tempo, e sente que não tem tempo suficiente para fazê-las todas, fazendo estas práticas e outras, mas esta do ritual matinal é uma delas, vai ajudar sem dúvida a que consiga criar essa planificação, essa organização, quando tem muitas ideias, ou então a desbloquear, não é, essas coisas que estão aí a impedir que a sua criatividade se expresse, que o seu dom, que o seu talento se expresse naturalmente. Por isso, este foi o tema que eu trouxe para falar aqui hoje, foi exatamente sobre o ritual matinal, porque é das coisas que eu já pratico há alguns anos e senti uma diferença enorme. Vou alterando, porque é como eu expliquei há pouco, não importa termos um ritual que seja uma coisa fixa e que seja uma caixa da qual eu não posso sair, não é? Pelo contrário, é importante nós irmos revendo, ir reavaliando quais é que são as práticas que ainda me fazem sentido, que me agregam, não é? Que me fazem sentir bem, quais é que são as novas que eu vou conhecendo, que eu vou ouvindo aquela pessoa e aquela partilharem e que eu possa implementar na minha vida. E vamos então fazendo essas adaptações. E foi o que eu fui fazendo. E eu comecei a perceber como era bom para mim, não é? Como me fazia bem. E daí também estar aqui a partilhar essa minha experiência com o intuito verdadeiro de que ela inspire a si, querida criativa e querido criativo, e que realmente consiga tornar os seus dias muito mais criativos, muito mais leves, muito mais felizes. Aproveito para lhe falar de uma coisa, para lhe dar uma novidade. Eu não sei se esteve presente numa live que eu fiz no passado dia 16 de fevereiro no meu Instagram. Se por acaso não viu a live e quer ver, é só passar por lá. Por acaso até estive a falar de ritual matinal também. Mas no contexto dessa live partilhei um projeto meu que está a acabar de sair, que é a Academia Borboleta. A Academia Borboleta é um projeto de mentoria online e é dividida em séries e, portanto, as inscrições nessa academia são feitas exatamente por séries. E neste momento, até ao dia 8 de março, estão a decorrer as inscrições para a série 1, que tem exatamente o nome Desperta Criativa, que é a em si. É um programa de mentoria online com encontros semanais durante 12 semanas, em que vamos precisamente aqui criar um movimento, não é, para despertar a criatividade que tem em si, querida criativa e querido criativo, de uma forma que realmente isso se torne um processo mais natural, mais fluido e não sinta tantas vezes os bloqueios ou os excessos de criatividade, mas que saiba também e aprenda formas de lidar com isso, não é? De conseguir gerir essas situações de uma forma mais natural, mais leve. E vai ser assim uma viagem, o programa do Desperta Criativa cá em si é assim um programa que eu já ando há vários anos a pensar, a desenhar, já tinha essa imagem mental há vários anos
e agora finalmente ele nasceu, a estreia, não é? O arranque da Academia Borboleta. Vai ter também práticas e vivências sistémicas, no âmbito da minha formação também como consteladora, e portanto acredito que será assim uma viagem, uma belíssima viagem pelas esferas da criatividade. Querida criativa e querido criativo, se sente o chamado para fazer parte deste caminho, desta viagem de 12 semanas, que vai começar no dia 9 de março, por isso é que as inscrições terminam no dia 8. Se sente o chamado, é só enviar uma mensagem, entrar em contacto comigo e fazer a sua inscrição, porque tenho a certeza que vai despertar em si não só a sua criatividade, mas muitos dons e talentos que se calhar ainda não tinha consciência deles, e pelo menos fazer um caminho de regresso a casa, de conhecimento de si mesmo, acredito eu, pelo menos essa é a minha intenção, muito bonito. Bom, vamos então passar agora à próxima rubrica, que se trata do que eu tenho nas minhas agulhas. Vamos lá! Ora, vamos então ver o que eu tenho nas minhas agulhas. Nas minhas agulhas, eu tenho aqui um projetozinho que eu comecei neste mês, que são nada mais, nada menos do que umas leggings. Isto já é uma perna assim mais compridinha. E aqui já tenho a segunda, porque eu estou a ir fazendo as duas ao mesmo tempo para ficar, para ir acompanhando e não ficar depois do trabalho muito em suspenso, não é? Ficar uma perna feita e depois a segunda, enfim. Assim vão crescendo as duas ao mesmo tempo. Esta já está mais adiantada, a primeira ainda não está concluída, ainda faltam aqui mais uns aumentos para fazer na zona da perna. E esta também já está praticamente a entrar na parte destes aumentos assim mais pronunciados. Eu estou a utilizar fio de meias, não é? Estou a utilizar o fio da Fabel, o Drops, nesta cor, que é a cor 672, e pronto, vou fazer aqui umas leggings para o meu rapaz, não é? Para o meu Carlos, exatamente porque, e são assim justinhas, estou a usar este fio de meia, exatamente para ficarem assim bem justas ao corpo, não é? E poderem ser usadas tranquilamente por baixo das calças sem problema. Então este é um dos projetos que está de facto nas minhas agulhas e que eu comecei neste mês de fevereiro. Depois, para além disso, o que é que eu tenho também nas minhas agulhas? A continuação desta minha blusa, não é? Que eu já mostrei no primeiro episódio. Esta é a primeira manga e agora já estou aqui a fazer a segunda manga. Tenho, portanto, já a parte do punho tricotado e a manguinha já está a começar. Eu estou a usar este fio, que é o Alpaca Couture, da Schackenmayer. Eu penso que esse fio já está descontinuado e no punho utilizei o Regia Meriniac, tá bom? E realmente estou a gostar muito do resultado. Eu estou a fazer isto para aproveitar uns fios que eu tinha cá em casa, porque eu tinha alguns novelos deste fio, mas não chegavam para fazer uma camisola só com ele, não é? Então tive que conjugar e estou a ver se consigo que o fio dê para fazer uma camisola. Por isso é que estou a começar pelas mangas, porque depois aquilo que sobrar das mangas eu vou exatamente utilizar depois para fazer a parte do corpo, não é? Por isso ainda não sei se ficará com riscas ou não, enfim, vamos vendo, porque isto é de facto, tanto as leggings como este projeto, são projetos que estão a ir sendo feitos e é assim quase tricô de relax, não é propriamente tricô de trabalho. Depois, tricô de trabalho, e aqui já aproveitando para fazer um spoilerzinho, são um modelito de meias que eu criei este mês. Houve um dia este mês que eu já não me recordo se foi o dia 5 ou o dia 6 de fevereiro, que foi precisamente o dia da pizza, e eu adoro pizza. Aliás, eu adoro comidas italianas, tudo o que tem pasta eu gosto. Então resolvi criar as meias pizza, que são esta fatia que dá mesmo vontade de dar uma trinca, não é? Então, este modelo é um modelo de meias que começa aqui, no cós, e vai até à biqueira. Ele tem jacquard, como podem aqui ver, tem também aqui umas fatiazinhas de pizza muito deliciosas na parte da perna. Depois tem o calcanhar tradicional e a biqueira também
tem assim este efeito porque usa o mesmo ponto que tem no calcanhar e que tem aqui no cós. Este modelito de meias, que são as meias Pisa, vão sair nos próximos dias, por isso, quem estiver cheia de vontade de colocar este modelito nas agulhas, é uma questão de manter-se atenta porque brevemente o modelo vai sair. Agora, vamos então falar dos fios, não é? Os fios que eu estava a dizer há pouco que tinha comprado ou que tinha aí recebido, não é? Então, eu vou só fazer aqui uma pausazinha pequenina e vamos passar já aos fios. Ora bom, vou já começar pelas prendas. Então, o que é que eu recebi aqui em casa? Da MES, eu recebi aqui umas novas cores de fios, que eu estou assim curiosíssima para experimentar. O fio da Angkor Baby Pure Cotton eu já conhecia, mas estas cores que eu recebi são novas e são realmente uma delícia. Por isso, mantenha-se atenta aí nas retrosarias, porque esta nova coleção de fios realmente tem estas cores, estas 6 cores cosmatizados e depois ainda tem mais 7 cores novas, que são estas que estão aqui atrás, das cores sólidas. Por isso, agora este fio, eu gosto muito dele, tem cores muito bonitas e agora com estas todas dá vontade de tricotar com todas as cores. Por isso, acho que neste verão as nossas agulhas vão estar aí cheias de inspiração. Para além disso, também recebi dos algodões Selva aqui um novo fio que eles lançaram, o Rustic Love, aqui numas cores absolutamente lindas, ainda veio com uns marcadores de presente. Gostei muito da textura do fio e destas cores. Vamos lá ver o que é que a criatividade vai levar aqui a fazer nesta experiência, porque pelo menos as cores dá vontade de experimentar todas, não é? E tricotar montes de projetos com elas. Vamos lá ver o que é que a criatividade vai sugerir. Agora, time das meias, preparem-se, porque aquilo que eu vou mostrar a seguir tem assim imagens altamente deliciosas em formato de novelo, ok? Estou só a avisar. Ora bom, aproveitei este mês de fevereiro para fazer algumas compras de uns fios para meias que eu já andava assim há algum tempo para experimentar. Este é da Schoppel, acho que é assim que se diz, a Zauberbell Crazy, nesta cor deliciosa, que eu fiquei assim apaixonada quando vi, que é a cor 2404 e absolutamente apaixonada por ela, porque estas tonalidades de verde são assim absolutamente lindas. Aproveito para dizer que estes fios que eu vou agora mostrar, este novelo e os próximos 4, eu comprei na querida Tina da Meraki, está bem? Aqui em Coimbra. Ora, depois também tenho este, da Kátia, o Ava, nesta cor também absolutamente maravilhosa, não é? É a cor 205, também gosto muito. O fio é muito suave, fiquei assim bem encantada para experimentá-lo nas minhas agulhas. Tenho este também da Lana Grossa, neste cor-de-rosa muito bonito, que é a cor 149, que também estou assim bem tentada. E tenho estes dois, nestas cores absolutamente lindas também da Regia, o Electric Neon Color. Escolhi estes tons, um azul e um mais aqui com uns rosinhas, para tricotar 2 pares de meias aqui para o pessoal de casa. Vamos lá ver como é que corre. Então, como eu disse, estes fios, estes 5 novelinhos, eu comprei na Tina, aqui na Meraki em Coimbra. Depois também tenho aqui uns fios que são este azul assim cobalto, que eu acho lindíssimo. Tenho este que é o Regia Silk e o Elegante Mohair, também na mesma cor, que é para fazer um modelo, preparem-se, é para fazer um modelo, em princípio e no fim, vai ser uma camisola, portanto, vou colocá-lo nas agulhas. Eu era para ter colocado nas agulhas no fim de semana do Carnaval, mas no fim de semana do Carnaval eu tive que brincar ao Carnaval, não é? E, portanto, não deu. Tive outras coisas para fazer e não tive a oportunidade de começar a camisola. Mas o modelo já está desenhado, eu até já dei o spoiler do que é, não é? Já fica a saber que é uma camisola. E a ver se eu a coloco agora nas agulhas nos inícios de março, portanto, este está mesmo já na linha de produção, vai ser já o trabalhinho a seguir para as minhas agulhas, elas já estão aqui livres, as agulhas de 4 mm,
Por isso, já tem o fio, é só trabalhar com ele. E em termos de tricô, são estas as novidades que eu tenho, não é? Fiz aqui um bocadinho a partilha dos fios e nas minhas agulhas os projetos que eu falei. Aproveito também aqui para relembrar que está a decorrer a minha iniciativa anual para quem gosta das meias, está a decorrer a minha iniciativa anual das Meias da Criatividade 2023. Este ano tem um modelo criado e que sai em pistas. Todos os meses sai uma pista. A terceira pista vai sair agora no dia 7 de março. Portanto, todos os dias 7 de cada mês, durante o ano, sai, portanto, uma pista. Vão ser 12 pistas. Nesse dia 7 à noite vamos ter um encontro depois no Zoom. Por isso, se quiser saber mais acerca deste desafio e juntar-se a nós, o desafio é totalmente gratuito. Tem vídeos de apoio aqui todos os meses no YouTube com a pista respectiva, onde eu ensino a ler o gráfico, a tricotar o ponto de fantasia, por isso não tem dificuldade. Vai mesmo tricotar as meias do princípio ao fim, sempre tendo os vídeos de apoio. E se quiser juntar-se a nós é muito bem-vinda. Se tem o sonho de aprender a tricotar umas meias e quer sentir-se acompanhada nesse processo, é muito bem-vinda. Ainda está a tempo. Os 2 primeiros vídeos continuam disponíveis aqui no YouTube e vão continuar. E depois os outros vão saindo sempre no dia 7, está bem? Eu aqui no link da descrição vou deixar o link para depois poder aceder à página onde eu explico melhor essa iniciativa anual e poder depois então fazer parte quer do grupo do WhatsApp, das Meias da Criatividade e poder ter acesso aos conteúdos. As instruções estão disponíveis no meu Reverly, está bem? Mas eu vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo o link para poder facilmente encontrar os conteúdos e depois já não tem espinhas, não é? Já é sem espinhas. Bom, uma vez tratado a secção do tricô, não é? A rubrica das minhas agulhas, vamos agora passar à rubrica dos livros. Ora, vamos então aos livros. Pelos meus olhos, este mês de fevereiro foram passando pelo menos um livro que eu já tinha falado no primeiro episódio, porque eu estou a ler este livro, ou melhor, estou a reler este livro ao ritmo de um capítulo de 15 em 15 dias, que é este, das Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Eu já falei dele no passado episódio, portanto agora não vou estar outra vez a repetir, mas estou a ler exatamente um capítulo ou a reler um capítulo de 15 em 15 dias e estou a gostar outra vez dessa viagem que estou a fazer. Entretanto, livro que eu li mesmo durante este mês, na verdade não foi bem durante este mês, foi durante a última semana, foi este, O Anjo que Há em Si, de Doreen Virtue. Este livro é da editora Nascente, é Conquistar Determinação e Confiança para Fazer o Bem como Anjo na Terra. Eu gostei imenso do livro porque o livro aborda essencialmente o tema da assertividade e achei fabuloso a abordagem que a autora faz num livro. Gostei muito. Para quem gosta destes temas assim mais de mergulho interior, recomendo. Na verdade, eu já tinha este livro cá em casa há imenso tempo. Isto foi uma prenda que a minha mãe me deu em 2015. Até tenho aqui a dedicatória da minha mãe e tudo. Mas tinha o livro na estante, nunca tinha lido. Mas na semana passada bati os olhos nele e pensei, é uma excelente altura para ler. E de facto gostei muito do livro e trouxe aqui para partilhar consigo porque realmente o livro toca os corações. Outro que eu comecei a ler assim que acabei aquele, não é? Que eu comecei a ler é este, de Deepak Chopra, A Alma do Líder. É também um livro transformador, porque eu ainda não li muitas páginas, ainda vou assim bem no início, ainda só li aqui este bocadinho, mas de facto é um livro que dá pelo que eu já li, dá uma abordagem completamente diferente daquilo que é um líder, não é? No entender do autor, qual é que é a alma do verdadeiro líder, e é de facto um livro que estou a gostar bastante de ler. Depois, aquisições que eu fiz este mês de fevereiro foi o I See Something Special in You, de Timo Kiuru, sim, é da publicação da Lane, uma publicação da Lane Publishing, e comprei-o através da Tina, da Meraki,
E eu já dei assim uma vista de olhos no livro, já estive a ler um bocadinho, mas entretanto, como estava a ler outros, não dei continuidade. Mas do que eu já li, gostei muito. Por isso, se também tem interesse em investigar e estudar um pouco mais sobre a maravilha que é o mundo da criatividade, este livro certamente também vai ser muito inspirador e também vai ajudar ou vai ajudar nesse processo. Bom, querida criativa, querido criativo, o nosso episódio hoje já vai com 50 minutos de gravação. Vá lá, já são só 5 minutos a mais, está tudo bem, não é? Querida criativa, querido criativo, espero que tenha gostado do episódio número 2 aqui do nosso podcast Não é Só Tricô. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixe sugestões de temas que gostaria de ver aqui abordados, não é? E falados por mim nos temas mensais. Até mesmo sugestões de livros que também conheça e queira partilhar comigo. Vamos fazer aqui destes podcasts uma conversa interativa, fazermos aqui uma partilha que enriqueça a todos, não é? E que seja realmente salutar para todos. Espero que tenha gostado das novidades que aí estão a chegar, do podcast, sugestões, alguma dúvida, alguma questão, deixem aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links das coisas principais que eu falei para ser mais fácil depois de localizar, tá bem? E marque encontro consigo no próximo mês, dia 1, não é? Às 11 da manhã, aqui outra vez, com o episódio número 3 do nosso podcast Não é Só Tricô. Um grande beijinho, um mês de março repleto de criatividade e coisas boas. Beijinhos!